Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da professora. Hoje você vai aprender o que é dissonância cognitiva. Se você quer nadar no raso, você pode perguntar ao ChatGPT o que é dissonância cognitiva e você vai ter essa resposta em 2 segundos. Esse vídeo é para quem quer aprofundar nesse conhecimento. Se você quer ser uma testemunha crítica da realidade que você vive, para isso você precisa de conhecimento, porque conhecimento é poder. Eu vou disponibilizar aí o download do mapa mental e também o resumo em tópicos. Então vamos começar a nossa aula de dissonância cognitiva. A definição de dissonância cognitiva é uma tensão psíquica interna que resulta de inconsistências entre a nossa crença, a nossa atitude e o nosso comportamento. Então, quando as crenças que a gente tem, elas embatem e elas conflitam com alguma realidade, ou seja, com um comportamento, com uma informação, com um conhecimento, a gente tende a sentir uma tensão psicológica, uma tensão interna que Festinger chamou de dissonância cognitiva. Festinger é um psicólogo social americano e foi ele que cunhou esse termo e teorizou a respeito da dissonância cognitiva no livro A Theory of Cognitive Dissonance, de 1957. A teoria do Festinger nos mostra que existe uma necessidade de consistência entre as crenças que a gente possui e as nossas atitudes. Como assim, professora? Bem, se há um conflito entre as nossas crenças e os nossos comportamentos ou atitudes, a gente vai experimentar uma tensão psicológica, que se chama de dissonância, aí na teoria do Festinger, tá? Tem como evitar essa tensão, essa dissonância? Sim, tem como evitar. Só que para evitar essa dissonância é preciso ou mudar as nossas crenças ou as nossas atitudes e comportamentos. Então é trabalhoso, tá? É muito trabalhoso mudar crenças e comportamentos. Por que que é trabalhoso? Por que que é trabalhoso? Porque o nosso corpo se adaptou aí ao longo, né, de milhões de anos a poupar energia. Então a gente sempre vai buscar ficar na nossa zona de conforto para gastar menos energia. Então mudar crenças, atitudes e comportamentos é trabalhoso. Mas existe uma luz no fim do túnel. Sim, é possível reduzir a dissonância cognitiva. Eu vou falar já mais quais são os mecanismos de redução de dissonância cognitiva. Mas primeiro, vamos ver quais são os tipos de dissonância. Temos a dissonância pós-decisão, que é quando você sente aquela sensação de incerteza depois que você toma uma decisão, sabe? É um arrependimento, mas não é necessariamente um arrependimento. É uma sensação de ruído. Você escolheu, você tá ok com aquela escolha, mas algo fica estranho. Então, essa é a dissonância pós-decisão. Temos a dissonância de consistência, que é um conflito entre um comportamento e uma crença pessoal. Por exemplo, fumar é ruim. Vocês concordam que fumar é ruim? Sim, fumar é ruim. Mas você fuma mesmo assim, que é o seu comportamento, certo? Então, isso aqui, nesse exemplo, há uma dissonância cognitiva nessa pessoa que sabe que fumar é ruim, mas que fuma do mesmo jeito. Você é essa pessoa? Você sabe que fumar é ruim e você fuma do mesmo jeito? Então, se você é essa pessoa, existem algumas formas de você lidar com essa dissonância. A primeira delas é parar de fumar, né? O mais simples de tudo. Não, não é o mais simples. Por que não é mais simples? Porque é trabalhoso, lembra? Trabalhoso. Mudar comportamentos é muito trabalhoso. Então é por isso que uma grande quantidade de pessoas não consegue parar de fumar. A outra opção é mudar. Se eu não consigo mudar o comportamento para diminuir a dissonância, eu vou mudar o quê, gente? Eu vou mudar a minha crença. Então, ou eu vou adaptar a minha crença. Sabe aquelas pessoas que falam, ah, mas fumar não é tão ruim. Tem coisa pior que fumar. Deixa eu fumar meu cigarrinho. Então, tem coisa pior que fumar. Isso aqui é uma atenuação, né, uma mudança de crença para diminuir a dissonância. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah,
eu posso morrer atropelado amanhã, né? Fumar, vai fumar, vai te matar. E a pessoa, não, mas eu posso morrer atropelado amanhã, que diferença faz? Então, esse tipo de comentário é um exemplo prático de uma tentativa de diminuir a dissonância cognitiva que está acontecendo. Porque há uma inconsistência aqui entre uma crença e um comportamento. E o último tipo de dissonância, a dissonância de justificação do esforço, é o seguinte: é quando a gente valoriza algo, a gente vai valorizar algo baseado no esforço que a gente empenhou para conseguir aquilo e não no resultado obtido. Fica aqui comigo, olha só isso. Você conhece alguém, ou você talvez seja essa pessoa, que por ser muito carente, relações, que por ser muito carente, está em relações tóxicas? Você conhece uma pessoa assim? Ou você é essa pessoa? Por que que alguém ficaria de livre e bom grado numa relação tóxica, certo? Vamos pensar aqui, pensar no conceito de dissonância cognitiva, pessoal. Olha aqui. Essa pessoa, ela acredita que vale a pena manter a relação porque seria pior ficar sozinha ou sozinho. Olha só, pessoal, tá vendo que isso aqui é uma crença, ó. É muito ruim ficar sozinho. A crença é muito ruim ficar sozinho, certo? Então, ela impingiu um esforço para conseguir alguém. Aí ela consegue esse alguém. Mas foi muito esforço. Ela dedicou muito esforço a isso. Foi difícil, ela teve que ir lá, perdeu um tempão da vida dela no Tinder, perdeu um tempão em encontros inúteis e ruins, até que ela conseguiu encontrar uma pessoa minimamente compatível e ela consegue namorar. Então ela impingiu um esforço, muito esforço. Só que esse namoro é horrível. É horrível. Esse namoro é horrível, essa relação é horrível. Essas pessoas não fizeram terapia, né? E elas são péssimas uma para a outra. Não é que elas sejam péssimas pessoas, elas não são pessoas ruins, elas apenas são péssimas uma para a outra. Uma não faz bem a outra. Então, o resultado real obtido desse esforço é péssimo, é ruim. Só que ela vai fazendo uma tentativa de justificar esse esforço. Porque foi difícil entrar nessa relação. Então, ela vai acreditando que manter essa relação ainda é melhor, mesmo que a relação seja muito ruim. Então, percebe? Ela valoriza essa relação não pelo que ela é, pelo resultado, ou seja, por como ela é na realidade dos fatos. Ela valoriza essa relação pelo esforço que ela imprimiu para conseguir a relação. É assustador. Eu acho assustador. O que você acha? Eu acho um pouco assustador isso, né? Porque são as traps da mente da gente, uma trap. E aí você pode cair nessa trap. Mas para você não cair nessa trap, se você é essa pessoa carente aqui que tá numa relação ruim, vamos ver o que você pode fazer para reduzir a sua dissonância cognitiva. E tem o modo fácil, o easy mode, e o hard mode. Tem os dois modos. Vamos ver primeiro aqui o modo fácil. Como é os modos mais fáceis de diminuir a dissonância? E são os mais comuns aqui. Primeiro é a minimização. Lembra lá do cara que fuma, né? E aí ele fica minimizando os danos de fumar? Você é essa pessoa que fala assim, eu posso ser atropelado amanhã. Então eu reduzo a importância dessa dissonância que existe, que está acontecendo, que eu percebo, eu vou reduzindo ela, né, através dessa minimização. Ou então, lembra a relação ruim que eu tenho lá? Aí, quando o seu amigo lá fica te dando os conselhos para você largar essa mina, que essa mina não, que não dá bom, entendeu? Que tá dando ruim. Aí o que você fala assim, poxa, mas a gente teve tantos momentos bons, né? Não é isso que você pensa? Eu sei, você pensa isso. Então, mas tivemos momentos tão bons, isso é a minimização. A relação tá né? Tá terrível, mas eu tô ali minimizando para reduzir essa dissonância. O outro mecanismo, easy, né, que é o fácil,
Ou seja, eu trabalho aqui no âmbito da crença, eu fico modelando ali minha crença para poder eu ficar na zona de conforto. O segundo do Easy Mode é a racionalização. Então, eu vou justificar alguns comportamentos e atitudes que eu tenho para reduzir essa dissonância, para reduzir essa tensão, né? Ah, mas eu estou nessa porque seria melhor, como é o ditado? Ruim com ele, pior sem ele. Isso é uma racionalização. Ruim com ela, pior sem ela. Isso é uma racionalização, né? Então, o Easy Mode aqui é o modo fácil. Por que modo fácil? Porque aqui eu vou ficar na minha zona de conforto. Eu vou ali ajustando crenças e ajustando pensamentos e valores para que a realidade dolorida não me incomode tanto, né? Não fique dissonando tanto na minha cachola. E qual é o Hard Mode? Aí que esse aqui é para o nível boss aí, para quem quer ir mais longe. Então, Hard Mode é a mudança de crenças, tá? Eu preciso mudar a minha crença para diminuir a minha dissonância. E isso é muito difícil. Mudar crenças é difícil. Porque eu preciso ajustar as crenças que eu tenho para aliar com novos conhecimentos que surgem, ou com novos comportamentos, ou com novas informações. Então, um exemplo disso, né, são os nossos pais. Eu sou um millennial, né? Então, eu fui criada por pais que valorizavam certos tipos de coisas, né? Eles valorizavam fazer faculdade. Só que aí eu fui ficando adulta num mundo em que isso já não fazia mais tanto sentido quanto fez na época deles. Né? Já não era uma verdade, não, e começaram a ter novos problemas, um novo mundo se abriu e você ter uma faculdade, você ter uma graduação, já não era sinônimo de segurança. Né? Então, por exemplo, muitas famílias, a minha não, porque eu acabei fazendo faculdade, fiz 3 faculdades, eu tenho um diploma, mas para os que, na mesma época que eu, optaram por não fazer faculdade, isso foi uma faca no coração aí, né, dessas famílias, desses pais, porque eles têm a crença que só a faculdade, só a graduação podia trazer uma certa segurança, né? Então, com certeza isso incomoda psicologicamente e alguns, outros não, mas alguns tiveram que mudar suas crenças para poder aceitar aí as escolhas dos filhos. E isso é muito difícil. E a mudança de comportamento, né? Esse eu acho que seria o hard do hard mode, é a mudança de comportamento. Porque você precisa ajustar o seu comportamento para se alinhar com as suas crenças. Que basicamente isso é você ser íntegro. Basicamente, isso é você ser íntegro. Basicamente, isso é você não ser um hipócrita, certo? Não é ser uma pessoa que fala X, mas faz Y. E hoje no Brasil, infelizmente, a gente vive em meio a uma sociedade hipócrita, porque é uma sociedade que alardeia, né, que isso é o certo, isso é o errado, e a corrupção é muito errada, e os políticos são muito errados, mas no final das contas é o país onde a gente tem que colocar uma cordinha na caneta. A gente tem que colocar uma cordinha na caneta. Eu não sei se vocês sabem, tá, gente? Mas isso é é exclusivo aqui do nosso país. Colocar uma cordinha na caneta de um estabelecimento qualquer para que as pessoas simplesmente não levem a caneta, que custa R$ 1. Porque se não tiver a cordinha na caneta, elas vão levar a caneta mesmo que não seja delas. Então, essa cultura, né, do oportunismo, ela está entranhada na psicologia do povo brasileiro. Né? Então, o problema não está só lá nos políticos, o problema não é só macro, o problema ele é micro. E para que eu seja uma pessoa íntegra e para que eu tenha comportamentos e atitudes virtuosas que corroborem com o que eu falo e com o que eu espero dos outros, né? Eu preciso que os meus comportamentos estejam alinhados com as minhas crenças e com os meus valores. Isso me torna íntegro e me torna coerente. Isso, infelizmente, falta, por isso que é o hard mode do hard mode. Aqui, dentro da mudança de crenças, eu tinha colocado um exemplo aqui.
Mas qual seria uma mudança de crença no exemplo da pessoa carente? Se você é uma pessoa carente, você deve estar gostando desse exemplo ou não, você deve estar querendo ir embora. Mas não vai embora não, tá? É só um exemplo, gente. Quem nunca ficou um pouquinho carente? Quem nunca? Ó, uma mudança de crença na situação da pessoa carente seria: é melhor eu ficar sozinho do que estar numa relação tóxica, certo? É bem melhor. Vocês percebem a diferença? E aqui eu tô mudando a minha crença, porque antes o que eu tava falando? Ah, ruim com ela, pior sem ela. Lembram? Eu tava minimizando, tava lá no easy mode, tava minimizando para diminuir a dissonância. Só que aí chega um momento que eu começo a perceber que aquilo ali, que a realidade tá, que o negócio tá duro, entendeu? Que o negócio tá duro, que não dá mais para suportar aquela mina, não dá mais para suportar aquele cara. E aí, né, eu começo a mudar a minha crença para que a realidade que está acontecendo naquele momento, né, faça mais sentido. É melhor ficar sozinho do que estar nessa relação tóxica horrível que me faz mal. Então eu mudo a minha crença. E aí quando eu mudo minha crença, cara, é melhor ficar sozinho. É muito mais fácil eu mudar o meu comportamento. E eu vou lá, dou um pé, né, chuto lá o pau da barraca dessa relação e mando a pessoa catar coquinho e dá tudo certo aqui. E eu posso mudar o meu comportamento, né? Mudar o meu comportamento para diminuir a dissonância, que isso é muito difícil. Um exemplo seria parar de fumar. Eu vou parar de fumar porque senão eu vou me dar mal, né? Eu vou ter um câncer de pulmão, eu vou morrer mais cedo. Mas é muito difícil. Isso é difícil. Mudar comportamentos é muito difícil. É mais difícil que mudar crenças. E mudar crenças é muito mais difícil do que só minimizar as coisas ou racionalizar as coisas para que elas nos incomodem menos. Então, acho que aqui já iluminou bastante, né, pessoal, com esses exemplos. Trouxe aqui alguns experimentos relativos à dissonância cognitiva. A gente tem um experimento de Brain, em 1956. Nesse experimento, alguns participantes, eles foram indicados a escolher entre dois liquidificadores. Esses dois liquidificadores tinham um mesmo valor, ou um valor similar. Depois que as pessoas escolhiam um desses liquidificadores, elas eram informadas que o que não foi escolhido era vendido a um preço muito mais alto. E olha só que curiosa a reação dessas pessoas ao serem informadas que o liquidificador que elas não escolheram era um preço mais alto. Olha só o que elas faziam. Elas começavam a aumentar a avaliação positiva do liquidificador que elas escolheram. E elas aumentavam a avaliação negativa do que elas não escolheram e que era mais caro. Ou seja, para justificar a escolha do mais barato, elas começam a avaliar o mais barato melhor, mais positivamente. Entenderam aí? É para reduzir a sensação que elas tiveram de perda, porque elas não escolheram o mais caro, elas escolheram o mais barato. Então, para reduzir essa dissonância da sensação de perda, elas começam a avaliar mais positivamente o mais baratinho. E o segundo experimento, que tem a ver com a justificação do esforço, lembra lá quando você começa a valorizar uma determinada coisa que você fez, não pelo resultado que você obteve, mas pelo esforço. Então, houve um experimento do Aronson e Mills em 1959. Nesse experimento, eles colocaram grupos de pessoas para participar de rituais de iniciação para certos grupos. Esses rituais de iniciação tinham níveis, desde um nível extremamente difícil para ingressar no grupo a nenhum ritual de iniciação, qualquer um podia entrar no grupo. E para todas essas pessoas, todos os grupos, depois que eles passavam pela primeira etapa de entrar no grupo com ou sem ritual de iniciação, seja ele difícil ou ausente, eles colocavam os grupos para assistir uma palestra extremamente entediante e desinteressante, sem nenhuma informação relevante. E depois pediam uma avaliação dessa palestra. Curiosamente, o grupo que precisou passar por um rito de iniciação mais difícil
teve uma tendência a avaliar a palestra mais positivamente e a dizer que a palestra tinha agregado valor, ou seja, a percepção de valor do grupo, certo? Do conteúdo que esse grupo estava criando, foi alterada pela dificuldade de ingresso dentro desse grupo. Olha só como a sua mente, a minha mente, pode pregar peças. Então, eu faço uma avaliação diferente da realidade, não baseada na realidade em si mesma e no que ela é. A palestra lá foi super desinteressante, sem nenhuma informação, mas por ter sido difícil entrar naquele clubinho, eu começo a acreditar que aquilo tem alguma relevância. Isso lembra alguma coisa? Isso faz você lembrar alguma coisa? Isso me lembra o que eu vejo todos os dias na internet, estudando na internet, consumindo conteúdo da internet, né? Esses grandes grupos, né? Exclusivos, né? Que vendem soluções exclusivas e únicas e raras. Desbloqueie a chave do sucesso. Então, grupos exclusivos, muito difícil entrar. Você chega lá, né? E você não encontra nada. Tá lá o cri-cri-cri. Mas foi tão difícil entrar, era tão exclusivo que isso afeta a sua percepção do valor desse grupo. Então, marketing e publicidade tem tudo a ver com dissonância cognitiva. Pegou aqui? Você ainda está aqui? Você está acompanhando por que a dissonância cognitiva é um assunto contemporâneo e é pertinente para o seu conhecimento e para que você seja uma testemunha crítica da sua realidade? O marketing e a publicidade, principalmente dentro das mídias sociais e dentro da era digital, especialmente da política, que hoje está totalmente entranhada pela era digital, ela está sendo usada, isso que acontece dentro da sua mente está sendo usado contra você. Então, fique atento, porque existem técnicas para criar uma percepção de valor e reduzir a sua dissonância depois que você consome algum produto. E aí, quando eu falo produto, aqui tem compra. Aqui tem compra. Mas hoje a gente não faz só compras diretas com dinheiro e com maquineta. Hoje a gente faz compras indiretas e abstratas, porque nós consumimos conteúdo. E quando nós consumimos conteúdo, nós estamos comprando. Nós estamos levando para casa. Que casa? A nossa mente, a nossa principal casa. Então, quando eu estou consumindo conteúdo, eu estou trazendo conteúdo para dentro da minha mente, para dentro da minha casa. E existem técnicas, certo? Para alterar a sua percepção de valor de determinados conteúdos que você consome, certo? Para não dizer que te vendem gato por lebre aí. Fique atento, tá? Fique atento às manipulações de narrativas, porque as manipulações de narrativas hoje, principalmente dentro da política, elas são feitas para se alinhar com crenças que você já tem aí dentro da sua cabecinha. E para você fazer, você assistir lá aquele corte, você assistir lá aquele debate, e você balançar a sua cabecinha. É isso mesmo, é isso, olha aí, é isso. Falou e disse. Então, você está gerando um consenso psicológico, tá? Porque você tem crenças pré-existentes que essas narrativas já estão programadas para lhe agarrar, lhe capturar e capturar ali a sua concordância e o seu consenso. Dentro da era digital, quando a gente pensa em polarização, que é a polarização da informação, né? A gente tem aí direita, esquerda, centro, né? E assim, ou é um ou é outro, eu vou para um lado ou eu vou para o outro. A gente está nadando em informações contraditórias o tempo todo. É muito relevante o tema da dissonância cognitiva, principalmente para que se perceba que os dados que você está acessando podem ser contra crenças que existem na sua cabeça, ou podem ser a favor.
E você precisa estar apto para identificar quando é um e quando é outro. Dentro dessas informações contraditórias, tem as fake news, mas a fake news, ela intensifica esse processo da dissonância, porque ela aumenta a polarização e aumenta a resistência à mudança de opinião, né? Você está sempre no algoritmo, sempre mandando para você a mesma coisa, a mesma opinião, aquilo que vai gerar consenso na sua cabeça, porque já está alinhado com as suas crenças que você já tem. Então, ela ativa esse viés de confirmação, né? O que é o viés de confirmação? Os algoritmos, eles são personalizados, né, para o seu conteúdo, para o que você consome. E ele sempre vai te entregar informações que vão confirmar a sua expectativa, que vão confirmar as suas crenças. Então, o tempo todo, você vai estar sendo mais metralhado por informações que provavelmente você vai concordar, que provavelmente você vai confirmar. Então você fica dentro de uma bolha ali das coisas que você já acredita, das crenças que você já tem, e isso é muito perigoso, né? Perigoso porque não lembro agora onde eu li essa frase, mas há muito tempo atrás eu li uma frase que mudou a forma com que eu construo meu conhecimento e com que eu aprendo. E essa frase diz assim: não existe maior prisão que uma certeza. As certezas são prisões. Então, estejam sempre prontos para colocar-se em dúvida, para questionar as suas certezas, para questionar as informações que chegam até você com certeza, né? Para que você não seja apenas um fantoche, né, de viés de confirmação das informações que saltam ali na sua tela e no seu feed. Então, por último, aqui, para resumir, a dissonância cognitiva é o estado psicológico de desconforto, quando determinadas informações, crenças ou comportamentos são inconsistentes. Isso leva a uma motivação para reduzir a dissonância interna e restaurar novamente a coerência através da mudança ou das crenças, ou dos comportamentos, ou das nossas percepções. Me conta aqui sua percepção, sua opinião sobre dissonância cognitiva e contemporaneidade. Espero você no próximo vídeo do canal e muito obrigada por assistir.